Bom dia, é bom mais uma vez poder estar aqui compartilhando com a igreja e com vocês que têm nos acompanhado os devocionais da comunidade cristã Hebron. E nessa manhã eu quero repartir com vocês aquilo que nesses dias o Senhor ministrou à minha vida, e em especial falar para vocês, contar para vocês algo assim muito bacana, que quando acontece é de se alegrar, alegra o coração, porque a gente vê que Deus de alguma forma está nos conduzindo, e quando Ele evidencia essas coisas, essa condução, fortalece a nossa fé. Inclusive sobre isso que o nosso pastor ministrou no sábado, no templo da comunidade cristã Hebron, a respeito da fé, que nós precisamos ter a fé para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Dizendo isso, eu quero falar para vocês que essa palavra que eu vou compartilhar, eu já vinha lendo há alguns dias e meditando nela. E essa noite eu tive um sonho, e esse sonho eu estava num local e eu tive a oportunidade de orar por uma mulher que estava grávida, já barriguda, né? Com a barriga grande, grávida. E ali eu estava em um lapso de tempo ali, né? Sonhando, eu estava orando, né? E comentando a respeito da vida e falando sobre o cordão umbilical, por ali que passa a vida pro bebezinho, enquanto ele está ali sendo gerado naquelas 38 semanas, naquelas 9 meses, né? O pessoal fala. Eu pude ali, nesse sonho, falar a respeito disso. E quando eu venho ler a palavra, eu me deparo com esse texto e o Senhor me lembra do sonho. E eu quero compartilhar isso com vocês brevemente. Acompanhe comigo a palavra em João, capítulo 6, versículo 53. Acompanha lá. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do meu filho, ou do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Muito jóia. Essa passagem me fez lembrar do sonho, né? De quando uma vida está sendo gerada no ventre da mãe, e isso é dom de Deus, que a ciência pode tentar explicar, mas isso é uma criação divina, algo tão perfeito e algo tão maravilhoso. A forma em que um bebê é gerado no ventre da sua mãe, e por esse tempo, esses 9 meses, esse tempo de gestação, ele fica recebendo do corpo da mãe. Ele fica recebendo do corpo da mãe e se alimentando do sangue da mãe. Algo assim que me chamou a atenção, e preste bem atenção, eu não estou criando uma outra versão para aquilo, mas é uma interpretação daquilo que Deus falou e que Jesus estava falando. A questão do pão da vida, a questão do maná que desceu do céu, do pão que desceu do céu, isso é uma interpretação, isso é uma forma de interpretarmos Jesus como o pão da vida. Dessa forma que eu estou falando, a questão de fazer uma analogia com a gestação, com o cordão umbilical de uma mãe, é uma interpretação da palavra. Quanto a isso, eu quero dizer que Jesus fala: se você não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não terá parte comigo e não será meu discípulo, e não receberá aquilo que eu tenho para dar para você.
Eu vejo isso como porque Jesus aqui, ele não havia sido crucificado e ainda não havia passado, não foi preso ainda. Ele estava revelando aquilo que aconteceria para que a igreja do Senhor fosse gerada. Ali ele estava falando: eu estou gerando filhos espirituais, eu estou gerando vocês. Então vocês, como um feto, como um bebê, vocês precisam se alimentar do meu corpo e beber do meu sangue, assim como um nenê, um bebê faz quando está no ventre da sua mãe, quando ele está sendo gerado. Interessante isso, porque o Senhor, depois mais à frente, ele fala no versículo 63, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu lhes digo são Espírito e vida. Jesus estava nos mostrando, estava revelando que ele estava gerando uma igreja, gerando os seus discípulos, gerando uma nação, gerando os seus seguidores, gerando gerações e gerações que viriam de dentro dele, do seu corpo e do seu sangue. E o mais importante, o mais interessante que eu vejo isso aí, aqui quando ele fala, as palavras que eu lhes digo são espírito e vida, ou seja, é a genética que eu e você vamos precisar para passar por essa terra, a genética espiritual, aquilo que só Jesus pode transmitir, só aqueles que são gerados em Jesus podem receber do Pai, que é uma genética espiritual, que nesses tempos de pandemia, nesse tempo de tanta desgraça, nesse tempo de tanta provação, de tanta confusão, de tantas lutas emocionais, físicas, financeiras, de tantos diz que me diz, de tanta frieza, de tanta falta de amor e temor, somente aqueles que foram gerados realmente dentro, ou gerados no ventre, dentro de Jesus Cristo, e receberam a genética espiritual, receberam do seu corpo, têm comido do seu corpo e têm bebido do seu sangue, tem uma genética para aguentar todo esse tempo, assim como ele aguentou. É interessante que quando nós lemos esse capítulo 6, você vai ver que muitos discípulos abandonaram o Senhor. Muitos daqueles que o seguiam falaram até, essas palavras que ele fala e que ele diz são muito fortes. E realmente muitos estão desfalecendo esse tempo, porque não entenderam e não estão vivendo da genética, daquilo que receberam do Senhor. Eu peço que você que está me ouvindo e aqueles que virão a receber essa mensagem de alguma forma, repense se dentro de você ao nascer de novo, você ao nascer de Jesus Cristo, aceitar Jesus e crer que Ele é teu único e verdadeiro Salvador, você tem comido do seu corpo, você tem bebido do seu sangue, você tem recebido a verdadeira genética que vai te sustentar nesses dias, que vai te manter firme para você cumprir o teu propósito nessa terra, para você e eu não desfalecemos, não esquecemos de onde viemos, de onde fomos gerados. Um filho jamais, veja como é interessante, pais, você pode até ter outros, mas mãe, não. Uma mãe, aqueles que são gerados da mãe jamais esquece de onde foi gerado. Jamais a genética que você recebe da sua mãe e do seu pai, daqueles que te geraram, vem nas tuas características. E a genética que você recebe de Jesus, quando você aceita caminhar com Ele, quando você aceita os seus princípios, quando você aceita que realmente Ele é o Senhor e que Ele é o pão da vida que vem e Ele vai te alimentar, vai te sustentar, vai te livrar de todo o mal, vai te dar a vida eterna. Isso está arraigado, está enraizado dentro de você, geneticamente, não tem como tirar. Pode o mundo tentar arrancar essas características de você, pode as situações tentar apagar essas características em você e em mim, mas essa genética, essas características estão enraizadas dentro de nós, porque Jesus Cristo gerou em nós, porque nós somos de Jesus. E para finalizar, Jesus fala aos seus discípulos, aos 12, vocês também não querem ir? Vocês não querem me deixar? E Pedro fala, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo Deus.
Essa genética gerada em você, no dia em que você aceitou Jesus, entregou sua vida de todo o coração com convicção, gerou em você que não há outro lugar para ir, não tem como ir para outro lugar, porque o Senhor colocou dentro de nós o DNA espiritual dele, que nos dá a convicção de que pode acontecer o que acontecer, pode situações, notícias desagradáveis, situações desfavoráveis, tudo que pode acontecer que não nos agrade, mas a genética espiritual, o DNA do Senhor Jesus Cristo está dentro de nós. E nós precisamos nos manter firmes, nós precisamos crer que se Ele depositou em nós, nós somos cidadãos do alto e um dia nós estaremos com Ele. Essa analogia entre Jesus, que gerou uma igreja e que tem gerado uma igreja, e uma mãe que gera um filho, e que o filho durante sua gestação come da sua carne e bebe do seu sangue, guarde isso no seu coração. Jesus fez isso por mim e por você. Quando você olhar para sua mãe e lembrar que você nasceu do ventre de uma mulher, que você foi gerado por um bom tempo ali dentro e recebeu sangue e carne, genética. Nós também recebemos genética, nós recebemos DNA espiritual de Jesus. Creia nisso, guarde isso no seu coração, viva e siga essa palavra em nome de Jesus. Coma e beba do corpo e do sangue do Senhor Jesus todos os dias, para que você mantenha-se vivo. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Boa semana. Tchau.